Livro Ontologia do Ser na Luz, a Trilogia, de Saulo Caravasco Salvatore. Prólogo, trechos selecionados. Existe uma ciência muito profunda, perfeitamente engendrada por Deus e regida por seres divinos, com a qual precisamos, ao menos, dialogar e nos envolver, ou começar a buscá-la de forma mais consciente, para que finalmente debutemos de certas verdades, até então denominadas como mistérios, ocultas ou secretas. É tempo de anunciar que todos somos, sem exceção, canais soberanos de tudo quanto é divino e sagrado. É chegada a hora de desvelar o que velado está. Neste novo momento de evolução em que começamos a despertar para a nossa verdadeira natureza de filhos divinos da luz, não mais devemos nos perder, nem mesmo nos deixar levar ou admitir as imposições de pseudo-mestres que insistem em manter ocultadas as verdades que são universais e cósmicas, apenas para manter-nos sob seus caprichos. Pois só um verdadeiro mestre sabe que não poderá ser mestre de ninguém, mas no máximo levar esse alguém a tornar-se mestre de si mesmo, sendo o seu papel apenas o de levá-lo a refletir sobre sua imanente natureza divina, a centelha divina manifestada na forma humana. Cabe ao Filho Divino da Luz assenhorar-se de seu destino e de tudo que compõe sua realidade, onde não existe maior nem menor, nem escolhidos ou representantes personificados das verdades divinas, não mais nesta nova era evolutiva em que adentramos. Que possamos então assumir nossas responsabilidades como co-criadores junto à criação, e fazermos parte, ativamente, desta nova realidade que se impõe contra aqueles que no passado querem viver ou permanecer. Que lhes caiam as máscaras, pois o conhecimento e tudo o que se refira ao sagrado deixara de nos ser proibido, agora e na medida de nossas próprias buscas e empoderamento, na medida de nossas consciências. Neste flagrante de nossa jornada consciencial, ninguém representa ninguém. Nenhuma pessoa deverá ou poderá revelar-te as verdades que apenas a você vos cabe alcançar. Não mais existirão aqueles que são os escolhidos para falar a quem quer que seja, em nosso nome ou em nome de Deus, como donos e detentores das verdades cósmicas e universais. Neste novo momentum, coloca-se uma renovada conjuntura existencial, repleta da consciência divina, em que todos os sistemas aprisionadores devem cair incontinenti. Tudo que nos forçava à inferioridade, que nos fazia sentir filhos bastardos, esquecidos ou castigados por Deus, não mais deverá ser vitalizado por nós como verdades. Que nos libertemos do encarceramento de nossas próprias crenças repletas de equívocos. Ademais, nem mesmo os anjos do céu possuem a autoridade, nem tampouco a responsabilidade, como nós as temos, de cocriar e reger nossa própria realidade. Para que as verdades possam algum dia ser alcançadas, precisamos buscá-las, mesmo as verdades relativas e ainda não absolutas, mas desde que prudentemente, com sensatez e lucidez, na melhor de nossas consciências, à luz de nossa própria divindade e de Deus. Porquanto tais verdades, mesmo que talvez elementares, ainda assim serão o nosso ensaio para maiores e melhores expressões em direção à fidedignidade do plano divino. Busquemos o amor não apenas como um sentimento humano, mas sim como a própria força da luz cósmica divina em ação. Neste sentido, o nosso olhar, além de profundo e reflexivo, deve ser ainda holístico, que se depreenda de uma visão integral e um entendimento geral da ciência e dos fenômenos existenciais, sem proselitismos nem seletivismos.
Dentro do propósito de buscar compreender os ditos axiomas divinos, aqui em nossos estudos contemplaremos profundamente desde o ponto do que é da luz ou a ela nos leva, bem como o que é de sua denegação e dela nos afasta, como as sombras ilusórias, onde as reflexões serão o nosso maior propósito, longe de qualquer taxação ou imposição. Entre mentes, é de extrema importância que deixemos claro desde já que a luz e trevas da concepção cósmica nada tem a ver com a luz e trevas da concepção humanizada. Na concepção cósmica, elas sempre foram neutras. Já na concepção humanizada é apenas onde elas, a luz e as sombras, se materializaram no sentido de bem e mal, como o que estamos ainda acostumados a conceber. Concepção esta, no caso do mal, onde o ser encontra-se desconectado de sua face divina e cujas cocriações se dão em contraposição ao desígnio divino de evolução de toda criatura à luz de sua natureza divina. Tornara-se notável que há uma grande confusão em torno do que é divino e cósmico, do que é apenas e limitadamente do ser humano iludido. E, quer se queira ou não, o mal humanamente criado existe, ou melhor, persiste. Não pode ser ignorado e tem mesmo se tornado patente em nossa realidade. Outro ponto a ser esclarecido é o da realidade maia de ilusão, da criação de Deus, necessária e suficiente para a nossa evolução e que deveria ser libertadora. Todavia, nós é que arbitramos por denegar tudo isso e assim criar a nossa própria realidade de ilusão sombria pela força denegadora humana à divindade ou à luz cósmica divina. O caminho do meio, como os meios que nos levarão ao verdadeiro caminho, e longe do sentido de equilíbrio entre o bem e o mal, também será foco de nossas reflexões, todas a serem feitas sob o ponto de nosso despertar consciencial. Assim, precisaremos dar alguns passos em direção à essência da religião e mais distante, de certo modo, de suas formas ou denominações dogmaticamente concebidas. Buscaremos ainda o sentido da lei ou o sentido de Dharma e, por consequência, de Deus em essência. Entretanto, é mesmo de nossa vontade que tudo passe pela razão e próprio crivo do leitor. Também, suas reflexões devem partir do ponto de que não estamos neste nosso diálogo, que apenas se inicia, tentando permanecer no velho modelo de mundo, lançando todos os nossos olhares e empreendendo nossos esforços sobre o que já houvéramos ultrapassado. Não estamos aqui para desconstruir o passado, mas para desconstruir certas verdades ou inverdades que desde lá persistem, já que, como dito, o erro repetido passa por verdade. Libertemo-nos dessas crenças que não mais servem de alicerce para a ideação do nosso futuro nesta nova era de regeneração. Cabe-nos explicitar ainda que esta obra, Ontologia do Ser na Luz, composta pelos seus 3 volumes, não é para aqueles que já estão inflexivelmente na certeza de já possuírem ou terem alcançado a verdade em seu absolutismo. Esta obra é antes para os que se predisponham, ao menos minimamente, a reflexionar e se questionar diante do que avocam como verdadeiro, como axioma, considerando inclusive nosso incipiente processo de despertar consciencial, em que apenas retornamos e retomamos a jornada na luz sobre todo o universo cósmico da criação. Um reinício, onde todo o conhecimento deverá ser resgatado após nosso afastamento de nossa essência iluminada e natureza divina. E do mesmo modo que nosso trabalho não se fundamenta na instauração, imposição ou mesmo institucionalização de uma verdade, tão pouco absoluta, nem mesmo uma verdade relativizada,
mas tão só na necessidade de reflexionemos todos os conhecimentos. Então, que nos mantenhamos todos permeáveis e que, acima de tudo, contemplemos primordialmente a luz cósmica divina. Por isso, nossos maiores esforços têm sido, sinceramente, em relação a nos empenhar na contemporização filosófica e científica, alijada de qualquer sentido religioso ou tradicionalista mistificador, sobre tudo o que aqui buscamos estudar e avaliar de modo detido. Temos que ter muito cuidado, todos nós, para não tendermos ao seletivismo, nos fazendo valer somente das verdades, para não dizer inverdades, ou daquilo que atende tão somente nossa própria e egóica ansiedade espiritual, ignorando uma necessária, providente e mais detida reflexão daquilo que por simples conveniência preferimos refutar ou ignorar. Será que o que estamos construindo como crença passa a contento pelo crivo, o mais desapaixonadamente possível e atendente mais além às disposições racionais que se colocam em cada questão? Porque somente assim nos aproximaremos das verdades de Deus dentro deste atual cenário evolutivo, desapegando-nos de uma prosélita necessidade egóica de defendermos cegamente as nossas verdades ou inverdades. Como também devemos nos libertar de conceitos tendenciosos que buscam atalhos, ignorando determinados princípios ou leis apenas não aplicados naquela ocasião para que se possa permanecer dentro da zona de conforto, ou para que não se tenha de lidar com o próprio orgulho que poderia ferir-se neste profundo processo de reflexão mais íntegra, integral e verdadeira. Assim, então, conclamamos todos os leitores e pensadores que desde já, ao iniciar o estudo destes escritos por meio de toda a trilogia, que nos unamos uníssonos não em torno de verdades, mas na mais profunda reflexão sobre cada uma delas. Que mais do que buscar afirmar ou defender sofregamente nossas verdades ou inverdades, que nos permitamos, meditativamente, alcançar as verdades que nem mesmo podemos reclamar como nossas, se considerarmos nosso atual, mas também primoroso, estado de despertar ou enlevo consciencial. Que, distante de nossas próprias sombras ou ilusões, possamos trabalhar desapaixonadamente e desapegadamente em equilíbrio e harmonia na luz divinal da consciência absoluta, imanente em todos e cada um de nós. E assim nos deixa o autor Saulo Caravasco Salvatore uma mensagem em seu livro Ontologia do Ser na Luz, conforme se segue. Amados irmãos, a partir deste momento em que pousas teus olhos nestes escritos, quero dizer-te que te vejo, te sinto e que me uno a ti, em verdade, na luz e no amor, e que por meio de cada um dos registros, pensamentos e reflexões aqui empreendidos, sob os mais sinceros e amorosos esforços de nossa parte, estarás como nós entrando em um salutar processo de contemplação à luz, às verdades, à real e verdadeira transformação humana sob os desígnios divinos de nossa missão evolutiva à luz de nossas próprias consciências, a partir e em direção da nossa essência iluminada e natureza divina, conjuntamente com todos os seres que já se reconhecem como filhos divinos da luz. Selá.